Bom dia, amados e preciosos irmãos que estão lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos contra o inferno e seu líder, Satanás. Estão lutando contra as mentiras religiosas e infames que deturpam a palavra de Deus e perturbam as mentes das pessoas, roubando-lhe a fé. Mas Jesus é a verdade e ninguém vai mudar isto. A Bíblia é a verdade, sem ter que ser aperfeiçoada. Esse negócio de aperfeiçoar a Bíblia, isso é mais uma astúcia do diabo. Não resta dúvida. Tem que evoluir. Não, a Bíblia não tem que evoluir. A ciência, ela está sempre em evolução, porque ela não é perfeita, mas a Bíblia é perfeita, não é quis dizer, a Bíblia diz. Muitas coisas mudam com o passar do tempo, com o passar dos séculos, mas a palavra de Deus é imutável. Ela cumpre conforme está escrito. Agora, o que se tem visto muito hoje são Bíblias recontadas. Vocês já leram algum livro recontado? Vocês vão ver muita diferença num livro recontado. Uma vez eu perdi um livro original e eu tentei encontrar o mesmo livro e eu não consegui. E alguém foi em uma feira do livro na cidade de São Paulo, que é muito grande, pedi a ele se ele encontrasse aquele livro e trouxesse para mim. E ele encontrou o livro. Só que ele trouxe o livro e eu não disse para ele que não precisava, se fosse recontado, não era para trazer, tinha que ser original. O livro não era daquela pessoa, por que ele vai recontar? Ele muda. E ele mudou, tirou coisas que o original continha e naquele recontado não tinha. Não deu graça ler o livro outra vez, simplesmente o ignorei. Agora o que estão fazendo? Quer ser mais sábio do que Paulo, que Pedro, que Jesus, que os apóstolos estão recontando a Bíblia. Então faz assim, não reconta a Bíblia, não, faça uma. Bíblia do pastor fulano de tal, recontada pelo pastor fulano de tal. Esquece esta. Sejam autênticos, corajosos. Mas vocês querem deturpar a palavra de Deus, a Bíblia original, dizendo que vocês têm uma original. Que original? Vocês têm uma falsificada. Isso é falsidade para enganar os incautos navegantes neste mar da vida. Isso é falsidade ideológica. Quando faz uma Bíblia recontada, escreve lá, Bíblia recontada pelo fulano de tal. Bíblia recontada pelo fulano de tal. Faça como Allan Kardec fez. O Evangelho segundo Allan Kardec. Pronto, ele é autêntico. Faça uma Bíblia interpretada segundo pastor tal. Segundo filósofo tal. Mas não, fica pegando partes da Bíblia, deturpando, mudando. Então nós vamos fazer uma pequena série a respeito disso, de Bíblia recontada. A Bíblia tem que ser como ela é, gente. Porque eles vão entrar em contradição. Vejam bem, quando a igreja primitiva, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus e depois da descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é muito conhecido? Primeiramente, nós vamos compreender que a Bíblia se cumpre como ela é, de fato. Então,
nós falando esses dias em Goiânia, falamos sobre a escolha de Matias. Na verdade, veio um profeta, e que eles dizem que é profeta, dizendo que Matias foi a escolha errada. E que Jesus escolheu Paulo. Jesus escolheu Paulo, sim, apareceu para ele, mas para um outro ministério, não para compor aquela composição antes de ser o Espírito Santo, tinha que compor, porque na verdade estava escrito lá na Bíblia, no Velho Testamento, que aquele que saiu tinha que alguém se colocar no lugar dele. Então você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso... Lemos aqui, verso 15, a escolha de Matias. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, 120 irmãos. E Pedro então disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Tudo que os apóstolos fizeram, ele também fez. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Aquilo tinha que acontecer antes do derramamento do Espírito. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Então cumpriu-se o dia de Pentecostes, quando estavam reunidos todos no mesmo lugar. Então o Espírito Santo desceu ali e cumpriu-se aquela profecia que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Até que do alto sejais revestidos do poder. Então eles estavam em Jerusalém, reunidos, aguardando o derramamento do Espírito. Então eles fizeram o que estava escrito na Bíblia, fizeram conforme estava escrito nos Salmos, e Matias ocupou o lugar. Então o Espírito Santo veio. Então agora surgem os iluminados. Iluminados por quem? Para dizer que não existe batismo. Porque o batismo foi até Jesus, que era ao cordeiro, tinha que ser lavado. Então o Espírito Santo, ali no dia que ele desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele mentiu? Ou enganou o povo? Ou o que aconteceu ali? Estudiosos e torcedores, que corrompedores da palavra. Aquilo se cumpriu. Então veja o que Pedro então vai dizer.
se precisa de ser batizado ou não. Agora aqui é Pedro. Vamos ver o que ele diz? Então ele trouxe um sermão curto, pequeno, mostrando que o que aconteceu da ressurreição de Jesus era o cumprimento das Escrituras. Ressuscitaria ao terceiro dia, Jesus tinha falado, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Estava ali cumpriu-se as Escrituras, conforme diz no Salmo, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, quando eles ouviram aquele pequeno sermão de Pedro, no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, não é só Pedro, aos demais, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É só para os judeus antes de Jesus? Porque Jesus já batizou, então ninguém precisa mais de batizar. Agora o nosso batismo seria espiritual apenas? Ou prática? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se tivesse um sabichão desse lá, ia se colocar contra Pedro e ia dizer assim, olha Pedro, você está enganado. Jesus foi o único que tinha que ser batizado, porque ele era o cordeiro que tinha que ser lavado antes de ser sacrificado, conforme dizia a lei. Ele ia falar isso para Pedro, não é? Está falando para vocês aí agora, e vocês estão dando ouvido, dando crédito a essas insinuações enganosas. Mas veja o que Pedro diz, no verso 39, pois para vós outros é a promessa. Para quem? Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bom, quem for chamado por Deus vai ser batizado. Se não foi chamado por Deus, não vai ser batizado. Está escrito desta forma. O batismo é para quem for chamado por Deus. Você foi chamado para ser batizado? Então batiza-te. Se não foi, siga o que você quiser seguir. Fuja das Escrituras, não batize. Fique sem batizar. Mas eu tenho que dizer que o batismo é correto e é para quem foi chamado. Não foi só aqueles naquele dia que foram batizados, não, cerca de 3 mil almas. Naqueles dias foram batizados, quase 3 mil almas. Aí você vai dizer, não, mas foi só ali para aqueles pessoal ali dos judeus, para eles aceitarem o cristianismo. Não, é pessoas de todas as nações que estavam reunidos. Mas aí você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Bom, mas agora não precisa mais de batismo, foi só aqueles dias. Então Paulo estava em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes, pois, batizados? Responderam, no batismo de João. João batizou, sim, para arrependimento e não para perdão dos pecados. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. João batizou? Sim, ele batizou antes de Jesus. Jesus foi batizado também por ele. Mas depois de Jesus, não tinha mais batismo? Tinha sim, é necessário. Paulo chegou ali e disse isto. João batizou realmente.
realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E depois daquele que veio, foi batizado, morreu, ainda tem que batizar? Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora vem um sabichão, diz que Jesus foi batizado, batizou por todos. Como ele morreu por todos, ele batizou por todos. Fuja desse engano, desse engano traiçoeiro. Porque é tempo de surgirem tantos enganos. Tanto tempo surge um. E nós vamos continuar na nossa próxima programação, falando mais um pouquinho sobre essa Bíblia recontada. Eles recontam conforme eles querem, conforme a sua mente corrompida. Mas que Deus nos ajude a trazer-vos isto, nesses assuntos aos quais surgem, como sempre surgiram, estão surgindo agora também. Em nome de Jesus Cristo, abençoado seja o teu coração, o teu pão, o teu trabalho, a tua água, a tua família, a tua vida. Amém, Senhor. Amém.